Você se perde dentro do seu próprio bairro, mas o seu celular consegue te achar em qualquer esquina do planeta. Você pode até não lembrar de onde você deixa a chave de casa, mas o mapinha do GPS, ele sabe em que lado da rua você está parada. E aí bate a seguinte pergunta: como caralhos ele sabe disso? É chip? É satélite? É o Google te stalkeando? O que está acontecendo aqui? Hoje eu vou te explicar como o GPS realmente sabe onde você está, sem teoria da conspiração e sem aula de física traumática. E spoiler, não é magia, é uma matemática um pouco chata, embrulhada num jeito de explicar que não deveria ser chato. Então, vamos lá. Primeira coisa, GPS não é o aplicativo do seu celular. GPS é um sistema, é tipo um time, um monte de satélites lá em cima, um monte de matemática e o seu celular aqui embaixo tentando entender o que está acontecendo. O aplicativo ele só desenha um mapinha bonitinho. Lá em cima, orbitando a Terra, tem dezenas de satélites. Cada um deles fica mandando um sinalzinho para baixo dizendo basicamente: Oi, eu sou o satélite tal, em tal lugar, e agora é tal horário. E sim, o satélite é tipo um fogueiro de localização. E o truque é esse: o GPS ele não vê você, ele calcula a distância. E aí você me pergunta como? Medindo quanto tempo o sinal do satélite demorou para chegar até o seu celular. O sinal de cada satélite viaja mais ou menos na velocidade da luz. Então, se eu sei o horário exato que o satélite mandou o sinal e o horário exato que o seu celular recebeu, eu consigo descobrir a distância entre você e o satélite. Porque tempo vezes velocidade é igual a distância. É tipo falar o seguinte: se eu ando 10 km por hora e caminhei por 2 horas, eu estou a 20 km de casa. Só que na versão espaço satélite matemática. E aí, beleza, o satélite sabe que você está, por exemplo, 20 quilômetros longe dele. Isso significa que você está em algum lugar dessa bolha gigante em volta do satélite. E aí o problema? Isso é tipo saber que seu amigo está a 3 quilômetros de você, sem saber se é para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. E aí que entra a parte esperta. O celular escuta vários satélites ao mesmo tempo. Do satélite A ele descobre que está a X quilômetros, do satélite B, Y quilômetros, e do satélite C a Z quilômetros. E quando você cruza essas distâncias, basicamente a matemática chata, ponto onde tudo se encontra é você. Isso se chama trilateração. Então, quando junta. Então, basicamente, quando a gente vê onde cada um desses está e vê que você está no meio deles, a gente consegue fazer uma matemáticazinha para descobrir qual a distância que você está e onde exatamente você está aqui. Onde é esse aqui, na verdade? E isso se chama trilateração, não é triangulação, porque ele não mede ângulo, ele mede distância. É tipo imaginar que tem três amigos num campo, cada um gritando: Você está 10 metros de mim, você está 15 metros de mim, você está 12 metros de mim. Tem um ponto exato no espaço onde essas distâncias batem. E é ali que você está. O GPS faz essa conta milhares de vezes por segundo sem reclamar. E tem um outro detalhe chato aqui. Para essa conta funcionar, o relógio tem que ser muito preciso. Então, o satélite tem um relógio absurdamente preciso. Já o seu celular, nem tanto. Então, o seu celular ele precisa ouvir pelo menos 4 satélites para ajustar o próprio relógio enquanto descobre onde você está. Ele resolve que horas são de verdade e onde eu estou ao mesmo tempo. Então, o satélite ele resolve que horas são de verdade e onde eu estou ao mesmo tempo. Uma multitarefa básica. Mas se é tão preciso, por que às vezes o GPS acha que você está dentro de um rio ou atravessando um prédio? E isso é porque o sinal não é perfeito. Prédios altos podem refletir o sinal, túneis e metrôs bloqueiam, dentro de um prédio fechado o sinal é mais fraco, e a partir disso as distâncias calculadas ficam meio tortas e sua localização começa a dançar. É tipo um GPS bêbado. É por isso que às vezes a bolinha fica tremendo, parada, ou te coloca uns metros para frente, uns metros para trás, pro lado. Não é que o GPS não gosta de você, é que ele está tentando adivinhar, a partir desses sinais que a gente falou, onde exatamente você está aqui no meio. E outra coisa importante, o GPS em si, ele não tá nem aí para sua vida. Ele só solta as coordenadas. Essa pessoa está nesse ponto do planeta. E quem transforma isso em trajeto de entrega, anúncios de loja perto, histórico de por onde você andou, são os apps que usam essas informações de localização. O GPS é como se fosse a sua câmera. Ela só tira foto. Quem posta e usa ela é você. Isso chega a ser até um pouco engraçado, né? O satélite lá no espaço sabe exatamente onde você está, mas muita gente vive meio perdida na própria vida. E você sabe uma coisa que não precisa estar perdida? Que é o botão de se inscrever. Então, se você já aprendeu mais sobre GPS aqui nesse vídeo do que em 10 anos usando o seu celular, se inscreve agora. Porque se você já aprender depois usar o GPS, eu vou assumir que você se perdeu no caminho. Então, resumindo o rolê, tem um monte de satélites orbitando a Terra, cada um mandando hora e posição. Seu celular mede quanto tempo o sinal demora para chegar.
transforma isso em distância, cruza várias distâncias ao mesmo tempo e descobre onde você está. E isso não é magia, isso é matemática, mais física e muita teimosia tecnológica. Então pronto, agora você sabe como o GPS te encontra melhor do que muito adulto que usa isso todo dia. Mas tem uma coisa que ninguém te conta. Esse mapinha bonitinho que você vê na tela, ele não aparece por mágica. Quem desenha tudo aquilo em tempo real é a tal da GPU, a famosa placa de vídeo. E se você ainda está fingindo que sabe a diferença entre as duas coisas, clica no vídeo que eu já deixei na tela e vem entender de uma vez por todas o que é GPU e placa de vídeo e por que o seu PC sofre nas suas mãos. Muito obrigado por ter assistido, esse foi mais um Inútil Saber e eu espero que você tenha gostado.